Olá, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje, à live de hoje, para a gente entender o que é essa relação arquiteto-marceneiro. Quem é que já teve medo de marceneiro, de falar com o marceneiro? Gente, eu já tive medo de falar com o marceneiro, de comunicar com ele e não entender, não saber como seria recebida, não saber como me portar ou me achar, né, menos entendida do assunto do que eles. Então, é uma relação que existe, vai existir sempre. A gente tem que saber como lidar, como resolver, de onde tirar todas as soluções, de onde tirar tudo que a gente precisa fazer. E é para isso que a gente estuda, né? Então, eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em marcenaria, uma apaixonada pelo desenho de marcenaria, pelo projetar marcenaria com personalização e qualidade. E o tema de hoje da nossa live é arquiteto versus marcenaria. Uma parceria, uma relação produtiva. Sim, porque nós vamos falar de relacionamento hoje. Nosso tema hoje não poderia ser melhor, né, do que relacionamento. E relacionamento de quem, gente? De nós, profissionais que projetamos, com estes profissionais que executam as nossas criações. Então, e como toda relação, como todo relacionamento, ele tem que ser um relacionamento que seja produtivo para ambas as partes. Eu, particularmente, não acredito em nenhum tipo de relacionamento em que haja um ganho apenas de um lado. Então, temos que ter um ganho, né, entre um e outro, as duas partes, para que haja uma parceria. É assim que se constrói as boas relações de trabalho, os bons relacionamentos, os bons networkings. É assim que se constrói a parceria, é assim que se solidifica, né, as parcerias de trabalho e todos os outros relacionamentos. Então, como eu falei, eu já tive medo, eu já estive nesse lugar de ter medo de falar com o profissional da marcenaria, o marceneiro. Seja ele o marceneiro que tem a marcenaria artesanal, ou seja a indústria, qualquer planejado, qualquer que seja. Eu já tive medo. Por quê? Porque eu achava que, primeiro, que eu não sabia nada, lá no início eu realmente não sabia nada, e segundo, que eu acreditava, né, que aquela pessoa não poderia ser um parceiro meu de trabalho. Culturalmente, foi colocado para a gente, sempre foi colocado, né, como mundos à partes. E eu defendo veementemente, com unhas e dentes, de que isso acabe. Por quê? Porque eu acredito que eu desenvolvo projetos de marcenaria personalizados e de qualidade e extremamente detalhados. E eu preciso de uma pessoa que saiba ler e executar estes projetos. Então, eu não posso acreditar que a gente não possa se relacionar, que tenha que haver dois mundos, em que no meu mundo eu estou certa e no mundo dele ele está certo. Então, eu defendo de que marceneiros, arquitetos e designers têm que ser aliados, parceiros, e não concorrentes ou oponentes. Nossa, um dia desse eu recebi um meme, né, no Instagram, onde quem é um pouco mais antigo vai entender a referência, né? Que era do Godzilla. Eram três cenas onde o Godzilla era um grande... Era dois Godzillas. Um era engenheiro, o outro era arquiteto. E aí chegava um terceiro. E esse terceiro chegava o que era o marceneiro. E o marceneiro colocava os outros dois Godzillas para correr. Aquilo pode até parecer engraçado, mas é o tipo de posicionamento que não cabe mais nos dias de hoje, de forma alguma. Porque se as pessoas encaram, já começam um tipo de relação de trabalho, de parceria, de conversa, considerando que
nós, profissionais que desenvolvemos, somos os vilões e que existe... Nem que somos nós, porque eu já recebi o meme o contrário, né? De que o marceneiro era o Godzilla e o arquiteto chegava para resolver. Então, depende do ponto de vista, mas é equivocado de ambas as partes. Esse meme não tem que existir. Não tem que ter um marceneiro colocado como mocinho e o arquiteto como vilão, nem o arquiteto como mocinho e o marceneiro como vilão. Eles são partes da mesma engrenagem. A gente trabalha para o mesmo segmento, a gente trabalha para o mesmo cliente, a gente trabalha com o mesmo objetivo. Então, esse é o tipo de relação que a gente precisa entender e desenvolver. E ela parte muito das pessoas que estão envolvidas. Então, aqui, diante desse público, dessa audiência, que são profissionais da área de arquitetura, profissionais da área de marcenaria, eu quero que a gente pare para pensar em que nós não somos oponentes, não estamos em lados opostos, nós estamos no mesmo segmento e só a nossa parceria, só essa relação saudável entre as partes é que vai fazer um crescimento do mercado, é que vai haver um crescimento, uma melhoria na qualidade. Porque eu vou listar alguns motivos que fizeram e fazem com que essa situação ela esteja acontecendo. O meme que eu acabei de citar é um deles. Então, é muito engraçadinho, é muito bonitinho, mas, cara, você não está contribuindo em nada em divulgar esse tipo de meme em que coloca o marceneiro como o mocinho e o arquiteto como o vilão, ou o contrário. Então, eu estou fazendo um desserviço para o nosso mercado. Começa pela parte de que a visão, né, de que a gente não sabe projetar marcenaria, de que arquiteto só inventa moda e que tudo que ele faz é difícil e que a experiência do marceneiro vale mais do que qualquer experiência de qualquer arquiteto. E vale também a postura do arquiteto ou do designer em entender que, por mais técnica, conhecimento, know-how que eu tenha em desenvolver projeto, vale sempre a voz da experiência. Ela precisa ser escutada. Por quê? Ela é um ensinamento constante, é uma atualização constante. Então, eu não tenho como dizer que numa relação arquiteto-marceneiro tem um certo e tem um errado. Existe sempre duas versões da mesma história. Sempre, em todas as relações. E uma relação, quando azeda, não é responsabilidade única e exclusivamente de um lado. É responsabilidade dos dois lados. Então, se a responsabilidade de uma relação é das duas partes, não cabe responsabilizar ter um vilão e um mocinho. As duas partes, elas têm a mesma responsabilidade. Então, a relação entre marceneiro e arquiteto e design de interiores, ela é muito importante, porque ela vai dizer sobre o resultado final. E ela vai dizer sobre o resultado final em várias situações. Na satisfação do cliente, na satisfação das partes envolvidas, no desenvolvimento mesmo do projeto e na execução. Então, essa relação entre arquiteto e marceneiro, ela precisa ser bem construída. E é disso que a gente precisa tratar hoje, é disso que eu quero trazer para a gente passar a enxergar como que a gente trata, como que a gente constrói isso no nosso dia a dia, na nossa forma de projetar. Porque para alguns arquitetos, e principalmente aos arquitetos que são em início de carreira, estudantes ou recém-formados, essa situação ela precisa ficar muito clara desde o início, para que a gente já não comece a relação errada. Então, se um estudante de arquitetura ele não compreende a posição dele, o lugar dele na relação, e o lugar do prestador de serviço na relação, já azedou uma parte dessa relação. Então, é de novo, é de cru, é de sem experiência que se constrói isso.
Então, eu preciso entender que essa relação, ela faz parte do projeto de marcenaria. Projetar marcenaria não é só desenhar, entregar e virar as costas. Projetar marcenaria também envolve você saber lidar com as pessoas, com a mão de obra que vai executar. Também envolve você saber lidar com os fornecedores. Também envolve você saber lidar com os clientes. Porque o projeto de marcenaria, ele não se cria sozinho. Ele é criado por uma pessoa, por um profissional, que somos nós, mas ele vai ser desenvolvido por outra pessoa, e entre um e outro, a gente tem os fornecedores dos materiais, da matéria-prima, dos acessórios, e nós temos que aprender a lidar com todos eles. A cadeia, né? A cadeia desse segmento, ela é extensa. E a gente precisa lidar. Muitas das vezes eu lido apenas com o executor, nem sempre com o meio, né, do fornecedor de matéria ou de acessórios, mas muitas vezes pode acontecer. E aí? Se você não sabe lidar, se você não sabe qual é o seu lugar, se você não sabe qual é a tua responsabilidade, se você não sabe qual é a responsabilidade daquela pessoa, como você cobra, como você se posiciona e como você se comporta? Então, é muito importante que nós entendamos que o projeto de marcenaria é o ponto inicial dessa construção. Nós estamos no início da linha produtiva. O marceneiro está no final, na ponta final. E cada um tem a sua responsabilidade durante essa jornada toda, durante esse trajeto todo. E a gente precisa entender como é que a gente constrói essa relação para, no final, ter um resultado satisfatório. Eu vou confessar uma coisa para vocês. No início, como eu falei, no início da minha carreira, como eu nunca tinha tratado, lidado, conversado com profissionais, né, da marcenaria, eu tinha receio. E algumas vezes a gente aprende que, por eu ter um diploma e talvez aquela pessoa não tenha um diploma, eu sei mais do que ele, quando, na verdade, isso tem nada a ver. Isso é um papel. Já falei para vocês que projetar marcenaria a gente não aprende na faculdade, ou seja, o meu diploma não garante que eu vá saber fazer marcenaria, é na prática. Então, ele só me permite executar essa tarefa, né? Porque ele me habilita para isso, mas no detalhamento daquelas minúcias eu aprendo no dia a dia. Então, no início, eu tinha muito receio de falar, de tratar com esses profissionais, né? E deles perceberem que eu não sabia nada. E aí você fica meio sem jeito e tal. Só que quando ele pega teu projeto, ele vê que você não sabe nada. Você não precisa nem abrir a boca. Se você não sabe projetar, quando ele pegar teu projeto, o teu projeto vai falar por você. Você não precisa abrir a boca, você não precisa nem ir lá falar com ele, que ele vai entender. Então, para que a nossa relação, né, seja uma relação saudável e que a gente consiga, que ele entenda que você consegue, né, argumentar, dialogar com ele sobre aquele processo, para que haja uma troca, seu projeto precisa estar bem explicado, mostrando para ele assim, ei, eu sei, eu posso não saber 100% ou 1000%, mas eu sei. Então, vamos conversar antes da gente discutir por qualquer motivo? Então, quando o teu projeto chega na marcenaria, ele já sabe, já anuncia para todo mundo se você sabe ou não detalhar marcenaria, se você já está sabendo do que você está falando. Porque o nível de informação, de detalhamento ou de cuidado, você não precisa fazer um detalhamento do tipo de colocar a bitola da porca, do parafuso, do encaixe da dobradiça, do ferrolho, não precisa isso. Mas o cuidado na hora que você mostra onde que ele tem que ter atenção, em cada encaixe, cada detalhe, que ali você especifica, mesmo que seja com um texto, né, de observação, que você precisa que seja, tenha uma atenção sobre tal, tal e tal item, na hora de fixar, ele já começa a entender que você compreende o processo e você vai pedir cuidado e atenção sobre aquele processo. E aí ele vai começar a observar se aquela consideração que você fez, aquela observação que você fez, se ela impacta
na estética final desse projeto. Então, você entende que, olha a importância de um detalhamento de projeto. Um detalhe, uma observação, ele mostra e fala para aquele marceneiro qual é o grau de entendimento e comprometimento que você tem e que você quer dele. Entendeu? Então, isso é a importância. Muitas vezes pode ser que algum desses detalhes não possa ser executado exatamente como a gente pediu. Por um detalhe técnico ou por uma limitação do maquinário ou da tecnologia. Mas, quando há uma percepção de que as partes entendem, elas vão sentar para conversar. E nessa conversa, vai se chegar a uma solução para conseguir atender aquela criação. É assim que se constrói uma boa relação com o marceneiro. Eu, do meu lado, apresento para ele, um guia, um mapa daquilo que está aqui dentro da minha cabeça e que ele não sabe se eu não mostrar, E ele percebe e tem a leitura de que aquilo ali é pensado, há um propósito, há um porquê atrás de tudo aquilo que está sendo mostrado, e ele, antes de sugerir qualquer modificação, ele abre um diálogo para que a gente consiga conversar. Então, o projeto de marcenaria, ele é o primeiro diálogo que você tem com o marceneiro. É ali que ele vai saber qual é o nível de comprometimento, de entendimento que você tem desse serviço. A segunda parte é: peço aos meus caros colegas, desçam do salto. Peço aos meus caros fornecedores, colaboradores, desçam do salto. Se alguma vez algum marceneiro te fez te deu algum trabalho ou te fez alguma pirraça e você pegou algum ranço, isso é isolado, gente. É isolado. Não leva para todo mundo. Existem pessoas e pessoas. E a mesma coisa eu falo para os meus caros colegas marceneiros. Se algum arquiteto foi de alguma forma, arrogante ou pedante, é um caso isolado. Nem todo mundo é assim. Então, a gente não pode prejudicar o mercado e colocar todo mundo no mesmo pacote, no mesmo saco de farinha, porque nós não somos as mesmas pessoas. Cada ser humano é diferente, cada pessoa tem um modo de lidar, um modo de tratar, cada pessoa tem uma afinidade com A ou B profissional, e nós temos que criar essa relação. Mas nós temos que começar esse relacionamento de parceria já com a guarda baixada. Eu não posso chegar armada, porque vai dar errado. Então, antes de qualquer coisa, dê o benefício da dúvida em achar que aquela pessoa vai trazer um ótimo relacionamento de trabalho. Depois que você conhecer e começar a relacionar, se não for assim, ok, você pode tomar o posicionamento e a decisão que você quiser. Mas até lá, a gente precisa entrar nessa relação já com a vontade que ela dê certo. Gente, eu vou fazer... Alguém aqui acha que uma relação, quando você entra já achando que ela vai dar errado, ela vai conseguir dar certo? É impossível. Então, isso aí é além do que eu sei e do que o outro sabe. Isso é questão de postura mesmo da pessoa, do ser humano. E é nisso que eu também acho que a gente precisa, parar para refletir em qual postura eu estou adotando. Porque eu acredito muito, são coisas que eu acredito, são valores que eu acredito, são valores que eu passo e que o meu escritório é construído. Meu escritório é baseado nisso, nas boas relações de trabalho, no respeito aos meus colegas, sejam eles arquitetos, designers de interiores, engenheiros, ou os meus fornecedores, todos eles, quem quer que seja o meu fornecedor. Então, isso é um valor que a gente tem. A todos os profissionais que entram no meu escritório, que passam pelo meu escritório, eu trato-os como sendo o melhor profissional. Se eles vão cometer algum tipo de deslize, erro, ou se não vão
coincidir com os meus valores, o tempo vai me dizer. Mas até lá, eu trato como se todos eles agissem da mesma maneira que eu. É a minha forma de encarar e é a minha forma de criar, de começar a criar relacionamentos saudáveis desde o início. É a única forma que eu tenho de de garantir que essa relação vai ser saudável. Porque a minha intenção é que lá no final do processo, o meu projeto seja bem executado e que o meu cliente saia satisfeito. E quando um projeto bem elaborado, bem detalhado, é bem executado, ele fala bem de todas as partes que estavam envolvidas no processo, tanto o arquiteto quanto o marceneiro. Então, todo mundo tem a ganhar com essa relação. Todo mundo tem a ganhar quando a gente faz uma parceria de trabalho e não uma concorrência no trabalho. Eu preciso do marceneiro, assim como o marceneiro também precisa, né, do projeto, da fala com o profissional da arquitetura e do design de interiores. A gente precisa que essa interação aconteça. A gente, como eu falei, não somos oponentes. Então, alguns desses valores a gente precisa já criar desde sempre e tirar da ideia de que a gente está em pé de guerra. Né? O que eu faço é projetar marcenaria. O que o marceneiro faz é executar a marcenaria. Você entende que são duas funções diferentes, mas sobre o mesmo segmento, com uma mesma intenção, que é um resultado de qualidade. Gente, eu vou ser muito franca e objetiva em falar para vocês que um projeto bem executado, ele tem por trás um excelente projeto de detalhamento de marcenaria. Não entenda que projetos bons, marcenarias bem executadas só acontecem com o projeto. Não tem nada a ver com isso. Um marceneiro, quando é bom, ele executa o móvel simples, o elaborado, da mesma qualidade. Só que o resultado desse processo, né, da qualidade de execução do marceneiro, ele é mais evidenciado quando ele é utilizado num projeto, num produto que tem um projeto de design por trás. Porque ele vai aliar duas coisas: qualidade de estética e qualidade de execução técnica. Entendeu? Quando não tem um projeto, você evidencia apenas a qualidade da mão de obra. Ela é boa. Agora, quando ela brilha mais, é quando ela consegue unir. Ela consegue executar um projeto que tenha uma qualidade, um design, uma personalização, um detalhismo maior do que o que é comum, que eu falo que é chão de fábrica, projeto de showroom. Então, essa é a interação que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que visualizar. Ganha todo mundo. Porque você pode me perguntar, tá, Gabriela, mas o que eu ganho com isso? Primeiro que você ganha, gente, posicionamento no mercado. Por favor, não queiram ser vistos como o arquiteto que é nariz empinado, o arquiteto que acha que sabe, o arquiteto que é metido. Eu vou ser muito franca, tá? Esses comentários, né, que é chão de fábrica, acontecem. Acontece. Eles ocorrem. E não te agrega em nada. Agora, ser conhecido como o arquiteto que está ali, que tem qualidade, que sabe desenhar, que entende, que está disposto a colaborar e que colabora, é outro patamar, gente. É outro patamar. Eu lembro, no início eu tinha medo. Na minha carreira, medo de falar com os marceneiros. Depois eu fui entendendo que eles eram a pessoa que eu tinha mais próxima, que podia tirar várias dúvidas que eu tinha. Que eu não sabia nada, né? Então, eu desenhava, projetava e na primeira oportunidade eu ia atrás deles. Conversava com um, conversava com o outro, tirava uma dúvida aqui, uma dúvida ali. E isso foi me ajudando muito em construir, em desenvolver o meu método de projetar, desenvolver o meu conhecimento, desenvolver a minha expertise em projetar marcenaria.
Eles me ajudaram. E a contrapartida também acontece. Porque pensa assim, não é só o arquiteto que ganha quando ele encontra um marceneiro que é boa, que tem uma mão de obra de qualidade, que é comprometido, que tem pós-venda, que tem qualidade no atendimento com o cliente. Não é só a gente que ganha, que garante que o nosso projeto está sendo bem executado. O marceneiro, quando encontra um profissional que detalha a marcenaria e que é ousado, que compreende, que estica, né, eleva o nível daquela marcenaria, o marceneiro ganha. Por que que ele ganha? Porque ele é levado a desenvolver melhor o que ele já faz. Ele é levado a criar novas formas de resolver aquilo que ele resolvia de forma muito simplista. Ou de coisas que ele nem conseguia resolver e que ele dizia que não conseguia fazer. Quando ele encontra um marceneiro, quando ele encontra um profissional de arquitetura ou de design de interiores, que sabe projetar e que está disposto a criar novas soluções, e ele embarca junto com ele, gente, todo mundo sai ganhando. O nível dessa marcenaria, dessa mão de obra, ela cresce. E esse marceneiro, ele vai ser reconhecido tanto pelo profissional quanto pelo cliente, como aquele marceneiro que resolve. E não se engane, se eu tiver que indicar alguém, vai ser essa pessoa. Não vai ser o marceneiro que põe dificuldade para desenvolver aquilo que a gente projeta. Vai ser o marceneiro que, junto comigo, cria uma solução. Que pode até não saber como fazer o que eu estou projetando, mas ele vai tentar entender e vai ver se é possível, e se for possível, ele vai somar isso à forma dele executar. Então, ele está crescendo. E isso é uma parceria saudável, isso é um relacionamento de trabalho saudável, onde as duas partes ganham. E é dessa forma que a gente ganha. A gente ganha em qualidade, a gente ganha em know-how, em expertise, a gente ganha em compreender, né, enquanto pessoa, em saber ouvir, saber escutar. A gente é tirado da nossa zona de conforto. Ao invés de eu fazer sempre do mesmo, eu vou estar sempre buscando melhorias. E o marceneiro, ele só consegue buscar tantos detalhes a mais, quando ele encontra um profissional que detalha, que traz um projeto para ele, porque aí sim ele pode sair do lugar comum e do feijão com arroz. Por quê? Ele está ali para vender a mão de obra, ele não está ali para vender projeto. Então, se ele parar a marcenaria dele para fazer projeto, ele não vai fazer marcenaria. Então, entenda, cada um no seu quadrado, vamos botar assim, né? Cada um com a sua atividade. Ele sabe fazer, ele sabe ler, e se precisar de alguma solução, ele até vai fazer. Só que quem é que cria e que projeta é a gente. Projeto é arquitetura, ou arquiteto ou design de interiores para fazer esse projeto de marcenaria. Por quê? Porque a gente não faz só aquele armário. A gente cuida do espaço, do ambiente. Não adianta eu saber colocar um montante, como é que fixa a dobradiça de 165 graus, onde fica o pistão, aonde que fica a mão francesa. Não adianta eu saber só isso para que o projeto fique bonito. Ele tem que estar harmônico com tudo. Entendeu? É onde a diferença entre fazer armário e fazer marcenaria. Existem profissionais que querem fazer só o mesmo, não quer ter trabalho. Ok, é a escolha dele. Como vai ter um profissional de arquitetura que não vai querer fazer além do armário que ele já projeta? Ele não vai querer levar a marcenaria dele para um nível de detalhamento superior. Ele não vai querer quebrar a cabeça para achar qual é a melhor forma de fazer o encaixe, de fixação e de criar detalhes personalizados a cada projeto. Ele vai querer pegar aquele que dá certo e repetir para todos os clientes que ele quiser. E ele pode fazer isso? Claro que ele pode. Ele pode. Eu não sou esse profissional. Não tem problema, cada um no seu quadrado. E aí vai ter o marceneiro que vai querer fazer só o basiquinho. Ele não vai querer trabalhar com um profissional que tenha esse nível de detalhamento, porque vai dar trabalho para ele. É trabalhoso, eu já falei isso aqui.
Não é impossível nem difícil de executar um projeto de marcenaria que é elaborado por um profissional que sabe detalhar a marcenaria. Ele é mais trabalhoso. Até porque aquilo que tem um design específico, personalizado e que encanta, tenha certeza que dá trabalho de fazer. Não é um feijão com arroz, senão ele já nasceria pronto, lindo, maravilhoso, né? Eu não precisaria de ninguém estar detalhando. É aí, gente, que a gente separa o projeto de marcenaria, que tem um nível de qualidade maior, daquele que é só armário. E é aqui também que a gente separa aquele marceneiro que faz o feijão com arroz, o armário, e aquele marceneiro que gosta e faz e produz a marcenaria de qualidade. São dois níveis. Você entende que quem gosta de detalhar marcenaria vai andar com um marceneiro que gosta de executar marcenaria. E quem gosta de fazer armário vai andar com gente que gosta de fazer armário e tá tudo bem. Que bom que tem espaço para todo mundo. Só que a gente precisa, independente de qual patamar você se encaixe, você tem que ter uma boa relação com essa pessoa, porque ela vai executar o teu projeto. E a gente precisa trocar ideia, e a gente precisa trocar conhecimento. E ele aprende o marceneiro aprende comigo e eu aprendo com ele. E isso, gente, é uma troca saudável. E isso é o que eu busco dentro do meu escritório, e isso é o que eu busco propagar. Eu acredito piamente, assim, com todas as minhas forças, de que esse é o tipo de relação de trabalho que a gente tem que buscar. Não tem que ser de outra forma. É só dessa forma que tem que ser. Para tudo. Porque é uma relação saudável, clara, franca, objetiva e produtiva. Ela tem que ser produtiva, gente. No escritório, aqui no meu escritório, eu não tenho... Os meus clientes têm total liberdade para escolher com quem eles fazem qualquer serviço que eles vão fazer na casa deles, na obra deles. Com a marcenaria não é diferente. Eu tenho profissionais que eu indico e que passam pela minha avaliação em todos esses quesitos que eu acabei de falar. Sinceridade, honestidade, bom trato, pós-venda, qualidade, interação, qualidade da execução, da mão de obra, capricho. Tudo isso eu avalio para poder indicar, porque é muito sério a gente indicar alguém. Então, eu indico profissionais que eu já trabalhei, que eu já garanto e que eu tenho uma boa relação de trabalho, porque eu sei que em qualquer situação eu vou poder ir até eles para a gente solucionar e minimizar qualquer que seja o problema que aconteça e que venha surgir. Então, eu tenho alguns profissionais que eu sei que têm qualidade, que vão atender bem aos meus clientes e que compreendem o meu projeto. E eu tenho um que eu falo que é o meu marceneiro querido, né? Gente, desculpa todos os outros com quem eu trabalho, eu não tenho dificuldade de trabalhar com ninguém, eu trabalho com muitas marcenarias já, planejados, indústrias, marcenarias com várias, eu não tenho problema nenhum, e tem marcenarias, assim, fantásticas mesmo, tá? Aqui no estado, então, a gente tem uma infinidade. Mas eu tenho um que é o meu parceiro e que faz os projetos da minha casa, executa os meus projetos na minha casa. E ele veio por uma indicação de uma cliente, né? Eu desenhei o projeto para casa dela e ela falou assim, olha, eu tenho meu marceneiro que eu não abro mão e ele que vai fazer os meus projetos. Aí eu falei assim, sem problema, passe os projetos para ele, se ele tiver dúvida, ele entra em contato comigo. E ele entrou em contato comigo, quando ele foi executar, eu fui lá montar, eu fui lá acompanhar algumas montagens, conhecê-lo pessoalmente, né? Porque eu gosto de conhecer as pessoas no olho, conhecê-lo e algumas situações que aconteceram, e teve até uma questão de erro de projeto minha. Ele ligou para mim, explicou o que estava acontecendo, por telefone a gente achou uma solução e resolvemos. Desde então, quando posso, ele é a minha primeira indicação para todos os clientes que chegam aqui no escritório. Nós criamos uma relação, já tem uns 10 anos, gente, isso que eu conheci ele. E ele me ajuda muito quando eu tenho dúvida, quando eu tô com dúvida, quando eu quero
propor, né, desenhar alguma coisa que é diferente do que eu tenho feito, se eu tenho técnica para aquilo. Ele me dá o feedback dos materiais que estão bons ou que estão com qualidade ruim. Ele me dá... Olha, gente, pensa numa pessoa que me ensina. É ele. E eu fico muito feliz quando os meus clientes fazem os projetos com eles, porque eu sei o tanto que ele é caprichoso. E ele tem o mesmo brilho no olho quando ele faz marcenaria que eu tenho quando eu projeto marcenaria. Então, isso, para mim, é fundamental. Eu converso com ele, quando a gente para conversar sobre marcenaria, a gente fica minimamente 1 hora batendo papo. E isso é porque a gente tem uma relação de trabalho excelente. E ele não faz todos os projetos dos meus clientes. Não é todo cliente meu que fecha com ele. Ele tem o uso da preferência ou etc. Depende. Mas ele me ajuda muito. E ele mesmo, né? Um dia desse eu passei para ele uma novidade de um material que eu recebi de um grupo de marceneiros que eu participo. E eu perguntei, você já conhece? Eu mandei o vídeo para ele. Eu falei, você já conhece esse material? Ele falou assim, não, nunca vi. Qual é o nome? Já vou procurar saber. Então, a gente tem essa troca, né? De eu trazer algumas novidades para ele, que eu tenho mais facilidade para ter acesso, e ele me traz a experiência dele. Ele tem 30 anos de marcenaria, eu tenho 25 que eu projeto. Então, assim, são experiências, é muito tempo de vida, de mercado, né? Mas visões completamente diferentes do mesmo mercado. Ele está na ponta da execução e eu na ponta do projeto, né? Do detalhamento. Mas é uma parceria saudável. Ele me ajuda em muito. E desde então, eu conheci ele como minha cliente. Entendeu? E ele é caprichosíssimo. Pensa numa criatura, eu não tenho dó. E quando acontece alguma coisa que recentemente, ele nunca atrasa. Recentemente, ele atrasou pela primeira vez uma cliente minha. Eu liguei para ele e falei assim, o que está acontecendo? Você não é de atrasar e atrasou o armário da fulana. Aí ele falou bem assim, não, Gabriela, aconteceu isso, por isso, por isso. Aí a gente bateu um papo, conversamos, entendemos, e a cliente já estava ciente, mas eu queria entender também o que estava acontecendo, né? Então, isso é uma boa relação de trabalho, isso é uma boa relação, é uma parceria. Eu não vejo ele como um fornecedor à parte, ele é um colaborador aqui do meu escritório. Né? E a gente tem... E por que dá tão certo? Ele tem os mesmos valores e princípios que eu tenho para o meu escritório. Dentro da marcenaria dele, ele preza pelo capricho, pelo bom atendimento, pela atenção. E eu prezo pelas mesmas qualidades. E fora o amor que a gente tem por esse tipo, pelo nosso trabalho. Então, a gente tem esses princípios, além desses princípios, a gente tem princípios de família. Ele é um cara família pra caramba. Eu tenho a minha família também, que, tipo, prioridade na vida, antes até do que do meu trabalho. E, então, são valores que nos unem e que fazem a nossa relação ser saudável. A gente sabe que a gente conta um com o outro, é franco, é verdadeiro, entendeu? Sincero. Isso é muito bom para a relação de trabalho. Então, esse tipo de relação é que eu quero que a gente desenvolva e crie, porque não cabe mais nesse momento que a gente está vivendo ainda ter esse tipo de meme, como eu falei, onde o marceneiro é o mocinho batendo no arquiteto que é o vilão. Por que a gente é vilão? Ou por que o marceneiro é o vilão? Porque ele não quer fazer... Ok, a opção dele, parte para outra, gente. Vamos fazer com outro marceneiro. O marceneiro que não compreende que ele executar um projeto de marcenaria vindo de um arquiteto ou de design de interiores vai elevar o nível da qualidade do trabalho dele e que ele vai ter muito menos dor de cabeça, porque ele não vai precisar pensar em solução nenhuma, está todo pensado. Ele não quer melhorar, ele não quer crescer. Então, tudo bem. Mas ele não é um profissional para fazer, para executar os projetos de quem vem da gente, que a gente está projetando. Eu não vou indicar esse profissional, porque ele não quer fazer. Não é porque eu não gosto dele, é porque ele não quer, uma decisão puramente estritamente, totalmente de mercado.
É profissionalismo aqui é negócio, gente. A gente está tratando de uma transação de negócios. Eu não posso comprometer todo o processo por camaradagem. Não é assim que acontece, entendeu? Então, a gente precisa... Existem aqui, como eu falei, aqui no meu estado, a gente tem um polo moveleiro muito forte, muito mesmo. A gente tem muita marcenaria. E existem as marcenarias que fazem armário, as que fazem armário e não querem fazer marcenaria, e existem as que fazem marcenaria e querem chegar a alto padrão, e nós temos marcenarias de alto padrão, de alto luxo, que nem orçam para fazer uma marcenaria basiquinha de armário, porque não é o nicho deles, eles estão super nichados, focados no produto, na qualidade, né, do que eles desenvolvem, e eles estão certos. Eles entendem e eles têm uma boa relação com todos os profissionais porque eles sabem que a gente minimiza muita dor de cabeça. Então, o arquiteto tem esse poder. A responsabilidade de um arquiteto frente a essa relação, ao início dessa linha de produção, é importantíssima, é enorme. É uma responsabilidade gigantesca, porque a nós cabe a responsabilidade tanto de projetar, quanto de guiar essa relação, se ela vai ser produtiva ou não, ou se ela já vai dar treta logo do início. Então, a gente precisa parar, né, com isso. Eu tive já relações com marcenarias ruins, não vou dizer para vocês que só foram positivas, não. Eu já tive marceneiros que resolveram fazer por conta dele, alguns marceneiros que não leram o projeto porque passa o olho rapidamente, eu já entendi, e faz no automático da forma que eles estão sempre acostumados, e não se atenta aos detalhes que eu coloquei no projeto e saiu errado. E aí é muito chato, porque a tarefa de chegar lá e falar que está errado e que ele tem que refazer é minha. É muito chato, gente, é uma situação muito delicada, mas eu tenho que fazer. Se o marceneiro não seguiu o projeto, não fez de acordo com o que está especificado, mudou o projeto por pura negligência na leitura do projeto, é uma coisa. Se não tinha condição de executar, aí é outra história. Eu estou falando de profissionais que não leem o projeto e ainda acha que a gente tem que aceitar. Porque ele fala assim, não, mas assim fica ótimo. Existe um projeto, gente, para seguir. E aí, nessa hora, a gente também tem que ter muita... Vamos dizer assim, a gente tem que ser um pouco político nesse sentido de ser polido. Não é nem político, a gente tem que ser educado para falar para o outro que está errado e que ele vai ter que refazer. Eu não tenho nem como falar isso de outra maneira. Eu tenho que ser educado. E aí é o que a gente tenta aqui no escritório, tratar com a maior educação todo mundo. Mesmo no erro, eu tive uma das reuniões mais difíceis há 1 mês, 2 atrás, porque eu precisei ir à obra apontar os erros para um profissional. E eu sabia que aquilo ali ia gerar um prejuízo dentro da empresa dele, mas eu não podia deixar, porque o meu cliente me contratou e eu tenho uma responsabilidade, para com ele primeiro. E o projeto estava especificado de outra forma. Então, foi uma reunião muito difícil, mas educadamente eu fui explicando, perguntando, e a gente foi criando soluções juntas. E eu senti no meio da reunião, da metade para frente, eu senti que ele foi para a reunião achando que eu ia chegar lá metendo o pé na porta, escrachando ele. Porque da metade da reunião para frente, quando a gente já estava conversando mais, já tinha descontraído, eu estava apontando com o que estava acontecendo, a gente já estava tentando achar soluções que não fossem tanto prejuízo para ele, nem para qualquer um, nem para o cliente. Ele entendeu que eu não estava ali para prejudicá-lo. Eu estava ali para achar uma solução junto com ele. E aí ele começou a abrir o real motivo dos erros terem acontecido. E aí sim a nossa conversa tomou o rumo que ela deveria ter. E aí sim foi uma parceria.
Mas foi uma reunião muito difícil. Eu não gosto desse tipo de reunião, porque é desconfortável, porém, eu preciso fazer em algumas vezes. Mas isso acontece quando o profissional que está executando não segue o projeto. E o meu projeto ele é mega detalhado. Ele tem atenções em vários pontos, como eu falei, em vários pontos tem observações, né, cuidados, detalhes, e que é ali que mora o diferencial, o design do meu cliente. E se eu negligenciar isso, a minha criação, o meu desenvolvimento vai por água abaixo. E não podemos tratar isso. Então, mas eu não preciso ser arrogante. Eu não preciso ser pedante nem antipática. Né? A gente precisa construir esse tipo de relação. Então, quem acha que projetar marcenaria é só desenhar, está enganado. A gente, enquanto profissional que desenvolve, a gente tem a responsabilidade de criar, desenvolver, guiar a execução, orientar essa execução e estar ali garantindo, né, assegurando que o resultado vai ser aquilo que a gente desenvolveu no início da linha de produção. Porque a gente é a ponta inicial da linha de produção. E a gente tem que ter o cuidado de se relacionar de forma saudável com todas as pessoas envolvidas nessa linha de produção. Então, essa relação entre esses profissionais, entre nós profissionais do mesmo segmento, ela é importantíssima. Eu vou repetir isso, gente, 1000 vezes. Eu vou repetir várias vezes até que a gente alcance a totalidade dessa compreensão e que realmente o mercado responda a um posicionamento mais positivo e mais saudável. Então, a boa relação entre arquitetos, designers e marceneiros ou empresas de planejado, ela só tem a favorecer, só tem ganhos quando ela acontece de forma saudável. Tanto para o lado do profissional que desenvolve, quanto para o lado do profissional que executa. Os dois saem ganhando, porque os dois desenvolvem marcenaria de qualidade. E um precisa do outro para que haja uma interação e o resultado, né? Para que aquilo ali forme uma engrenagem. É igual um bolo, né? Você não pode bater demais um nem outro ingrediente ou deixar um ingrediente de fora, porque senão fica solado, fica meia boca, fica meia sola. E a gente não quer desenvolver, a gente não está aqui para desenvolver marcenaria meia boca. Aqui a gente está para desenvolver projetos de marcenaria com detalhamento de qualidade, personalizados, com detalhamento executável, com técnica, com construção. Isso é o que a gente está aqui para fazer. E vamos, então, desse lado, que não tem muito a ver com a técnica de desenvolver o projeto de marcenaria, mas que reflete diretamente no projeto da nossa marcenaria. São as relações que envolvem este projeto de marcenaria. Há muitas relações, né, laços, relações comerciais, networking envolvidos nesse processo.